Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Uma alegria nós estarmos celebrando aí, não é, a festa da liberdade, da independência, da democracia no nosso país. E é claro, essa festa vai se prolongar porque você sabe, esse ano temos aí pela frente eleições municipais, as principais capitais do país, mas também os pequenos municípios vão fazer essa alternância de poder e nós queremos acompanhar isso e muito bem. Por isso vamos conversar nessa noite sobre eleições municipais, o caminho para reformar o Estado. Se acompanha a nossa matéria inicial. Começou a corrida eleitoral. No mês de julho foi dada a largada para mais uma campanha política, buscando preencher vagas para prefeitos e vereadores em mais de 5.000 cidades brasileiras. Cerca de 140 milhões de eleitores estão sendo abordados com planos e projetos de quase 500 mil de candidatos em todo o país. Para as eleições desse ano, vale chamar a atenção para algumas novidades. O número de eleitores mais jovens voltou a crescer, retornando ao mesmo patamar das eleições municipais de 2008. O eleitorado na faixa etária de 16 a 17 anos, apto a votar em outubro, atingiu 2.913.627. Em 2008, era de 2.923.485 e havia caído para 2.391.092 nas eleições gerais de 2010. Com a lei do Ficha Limpa em pleno vigor, muitos políticos não puderam se candidatar para as eleições desse ano. Por isso, esse pleito tem a chance de ser o mais limpo da história. Dessa vez, o eleitor pode fiscalizar em todo o Estado Nacional a conduta dos candidatos e cobrar providências dos órgãos competentes, tudo através da campanha Eleições Limpas 2012. Eleições municipais, o caminho para reformar o Estado, no Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter uma noção do que nós vamos conversar durante o nosso programa e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Com alegria, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Cá estamos nós de novo e dessa vez para debater um assunto quente. Opa, e como, né, Frei? Em pleno desenvolvimento. E para nos ajudar nessa reflexão, nós convidamos aqui, ela vem ao nosso programa pela segunda vez e a recebemos com muito carinho, a professora Elcimara de Souza Teles. Ela leciona no Departamento de Ciência Política aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Também coordena o grupo de pesquisa Comunicação Política e Comportamento Eleitoral, que é vinculado à Associação Latino-Americana de Ciência Política. Professora Elcimara, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton. É um prazer estar aqui com vocês pela segunda vez. Espero que durante a campanha e hoje podemos debater de modo quente esse tema das eleições municipais. E aí é que está, professora. A primeira questão aí que é colocada para a gente é que normalmente quando nós falamos de eleições, a gente sempre se recorda, não é de eleições presidenciais, normalmente são mais acaloradas, não é, a cobertura midiática é muito mais intensa, pelo menos a impressão que se tem. E parece que o eleitor ele acaba estando mais atento. Mas a gente sabe que não são apenas, o país não é governado apenas por presidentes e outros parlamentares, governadores no caso também, mas de maneira muito especial pelas prefeituras, não é? Pelas eleições municipais. Agora, a pergunta que se faz é essa, né? Nós não estamos diante de uma certa distorção, não é, dentro do contexto do que seria de fato democracia? Por que se valoriza mais um em detrimento da outra, quanto que na verdade não é essa base, e aí estamos falando da eleição municipal, ela é tão fundamental para que o país aconteça como um todo.
Olha, a questão das eleições municipais, apesar delas serem uma cobertura, digamos, menor por parte da mídia, ou dessa cobertura ser aparentemente menor, não significa que exista uma menor participação por parte do eleitor. Na verdade, a taxa de abstenção, de não comparecimento nas eleições presidenciais no Brasil, fica em torno de 15% a 20%. Reduz e aumenta um pouco, dependendo do grau de interesse da população nas eleições. Nas eleições municipais, também a taxa varia entre 16% a 20%. Há alguns municípios que a abstenção é maior, sobretudo nos municípios do norte do Brasil, em função, inclusive, da dificuldade de deslocamento geográfico. Algumas urnas são colocadas em áreas difíceis ou processos, às vezes, meteorológicos que podem atrapalhar a participação. Mas o que me chama a atenção no que diz respeito à distorção das eleições é a quantidade de dinheiro que é investido em cada uma das campanhas. Na verdade, o poder econômico, a entrada do dinheiro, é que produz distorção entre a representação política, o desejo do eleitor e alguns agentes políticos que saem na frente da disputa porque conseguem captar muito mais recursos econômicos. Ora, quem capta mais recursos econômicos, quem é mais financiado de forma não transparente, sem que a população saiba que está havendo um financiamento de tal ou qual partido, esse grupo consegue sair na frente, consegue fazer uma campanha mais intensa e consegue ganhar as eleições. Aí sim que eu acho que reside a distorção entre a igualdade política proposta pela democracia e a entrada de agentes econômicos que determinam eventualmente a escolha do eleitor. Mas eu quero ainda, aqui, no começo da nossa conversa, dentro daquilo que falava na matéria inicial, para a gente ter uma panorâmica do tema, a senhora acredita que, de fato, nós podemos ter esse ano aí uma das eleições mais limpas da história, de fato? Eu acredito que a democracia no Brasil, apesar de alguns percalços, algumas idas e alguns retornos, ela tem caminhado, sim, no sentido de sensibilizar o cidadão para a importância da sua participação eleitoral. Acho que as pessoas hoje sabem que participar, que o seu voto pode fazer com que a situação mude, pode levar a uma reforma aí do Estado, produzindo mais justiça social, ou produzindo um parlamento, um legislativo que seja mais coerente com as vontades da população. Mas é um processo lento também, não é um processo que a gente tem uma lei e essa lei vai ter efeitos imediatos no dia seguinte. Mas acredito que a população está mais atenta à representação dos políticos e tem cobrado mais ética e tem cobrado também mais eficácia por parte dos gestores públicos e do Legislativo. Agora, Frei Moza, exatamente, nós estamos falando de democracia em termos de Brasil, estamos numa democracia eminentemente jovem, não é? E a igreja vem sempre acompanhando esse processo. E aí muitos, é aquela perguntinha de sempre, mas que vale a pena aqui a gente colocar no início do programa, não é? Isso faz parte da missão da igreja, não faz parte, a igreja deveria se meter nesse campo, como tem feito, por exemplo, nos últimos anos a CNBB, vai emitindo cartilhas, apoiando a boa formação para que os leigos possam assumir o seu local na construção de uma sociedade melhor, etc. e tal. Mas esse tocante à interferência da igreja com relação à política, isso faz parte também da missão da igreja, Frei Moza? Perfeitamente, é uma boa pergunta, Padre Hamilton. Agora, eu já começaria lá de trás. Primeiro, São Paulo, ele no julgamento que estavam fazendo dele, ele apelou, sou cidadão romano, ou seja, era o apóstolo, mas era cidadão. Em seguida, São Pedro, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ele se contrapôs à autoridade, não é, civil e religiosa. E se você for acompanhando chamados pais da igreja ao longo dos séculos, o São João Crisóstomo, ele simplesmente deu de frente com a Eudóxia, acho que era o nome da imperatriz e assim por diante. Ou seja, a igreja sempre teve atuação. Houve períodos em que essa atuação não foi tão boa, por exemplo, aí, a partir de Carlos Magno, por aí, em que na prática a política se resumia à igreja. Mas, de qualquer forma, a igreja tem como missão, inclusive os chamados ensinamentos sociais da igreja, que tiveram oficialmente início com Leão XIII, 1891, das coisas novas, não é? Causaram um impacto. Por quê? Muitos católicos acharam, não, nós não temos que ver. E o Papa da época, Leão XIII, falou, não senhor, é missão da igreja.
E a partir daí, quantos documentos e quantas atuações. Agora, nós não temos partido. Isso é outra coisa. Política partidária. Nossa política com P maiúsculo. Ou seja, você se posiciona diante das causas, não é? E não propriamente por legenda, que, aliás, no Brasil, isso não vale muito. Pois é, Primoso. Olha, deixa eu perguntar aqui à doutora ainda no começo da nossa conversa. Professora, por favor, nós temos um detalhe aqui muito interessante, não foi dito aqui na matéria inicial, que é esse número surpreendente de vereadores que vamos ter no pleito desse ano, 56 mil aí, mas que significa um acréscimo de aproximadamente 7.700 novos vereadores. E a gente fica se perguntando, como é que se entende esse acréscimo de vereadores, não é? Eles, de fato, isso representa aí um avanço ou um recuo, a seu ver? Olha, algumas cidades provavelmente devem ter crescido e quando cresce o número de eleitores de algumas cidades, eventualmente cresce também o número de representantes no Legislativo. Mas, acredito eu... Essa é a fala aqui para justificar. Mas, enfim, eu acho que o número de partidos no Brasil é um número muito grande de partidos. Isso pode dificultar a escolha do eleitor. Quando o eleitor tem um número muito grande de partidos, e quando esses partidos não se diferenciam entre si, ou como disse o Frei Moser, quando esses partidos não são partidos com P maiúsculos, que têm uma política distinta entre si, o eleitor tem dificuldade de fazer suas escolhas. Eu acredito que o sistema partidário ele deve ser feito no sentido de facilitar a escolha do eleitor. Se existe um número de competidores muito grande, se esses competidores não se diferenciam entre si, o eleitor ele fica um pouco, digamos, órfão, ele não sabe quem ele pode escolher, porque é quase que impossível um sistema cujo funcionamento dependa da competição de 56 mil ofertas, tá certo? Por outro lado, as pessoas culpam muito o eleitor e dizem que o eleitor não sabe fazer suas escolhas. Padre Hamilton, vamos supor que nós sejamos cidadãos comuns, que tenhamos nossos trabalhos, que chegamos em casa, como é que nós vamos olhar para, digamos, um cardápio de 600, 700 eleitores numa capital e fazer as nossas escolhas? Seria razoável que os partidos oferecessem informações para os eleitores e não que o eleitor tivesse que o tempo todo estar buscando aí informações de 27 partidos. Ele não tem todo o tempo para poder... E depois a infinidade de candidatos. E aí essa barbaridade que nós ainda temos no Brasil. Eu acho que o número excessivo de candidatos, o número excessivo de partidos no Brasil, de fato, ele pode dificultar a escolha do eleitor e dificulta ainda que o eleitor possa eleger o seu melhor representante. Agora, duas posições. Há uma posição de um eleitor que é bastante cínico no Brasil, que ele considera que todos os políticos são iguais, que todos os políticos serão eleitos apenas para prejudicá-lo. Também temos que tomar um pouco de cuidado. Sem dúvida. Entre esse número aí de 56 mil competidores, de fato, há pessoas que querem fazer uma boa representação, que querem representar um distrito ou que querem representar um programa político partidário. Mas eu reconheço que para o eleitor comum, para o cidadão ocupado com a sua família, com a sua igreja, com a sua casa, é muito difícil que ele possa ter informações corretas e seguras de 56 mil candidatos. Então, eu acredito que a legislação brasileira poderia trabalhar no sentido de reduzir um pouco o número de competidores da disputa. Eu acho que isso poderia facilitar a escolha do eleitor. E, então, isso é um processo que exigiria, volto a dizer outras vezes, um profundo debate da sociedade e do legislativo, no sentido de fazer uma reforma do sistema brasileiro, não impedindo que as vontades e os partidos se expressem livremente, mas tentando selecionar o joio do trigo, ou seja, colocar condições para que possam emergir partido e colocar cláusulas de barreiras, ainda que sejam não inflexíveis, para que sejam selecionados e possam ter cargos no legislativo, partidos que conseguiram alcançar o mínimo aí da cláusula de barreira. Porque senão nós teremos, como em Belo Horizonte ou no Brasil, 21 partidos representados no Congresso Nacional. Como é que se governa com 21 partidos? Uma loucura. Nós chegamos aí no toma lá da cá, porque você tem que negociar com cada um dos líderes, que eventualmente sequer são líderes de fato. Sim, Frei Moser, dizendo? Não, eu acho que a colocação da professora é realmente muito pertinente, só que eu acrescentaria outro elemento um tanto malicioso.
esse fato de aumentar o número de vereadores, ele é ideologicamente direcionado para acabar com as outras mediações, associações de moradores, mesmo sindicato. Onde é que estão os sindicatos? Quer dizer, você acaba com as mediações, não é? Se houvesse mediação, cada bairro tem seus representantes e que vão lá pressionar, você não precisava de tantos vereadores. Pelo contrário, diminuiria o número de vereadores, não é? Mas maior participação da sociedade. Assim você entrega o seu voto, não é? E ponto final. Eu acho que é conduzido propositadamente para que você tenha uma múltipla escolha, então, na prática, não vão representar ninguém. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Segura aí, professora. Nós vamos continuar aqui a conversar sobre esse importante tema, porque estamos aí em pleno pleito eleitoral, corrida, campanha, não é? E muita gente está nos acompanhando em casa, com certeza você está muito atento ao que estamos falando aqui. Então, rápido intervalo e já já estaremos de volta.